galera! Hoje eu vou abordar um tema que eu acho interessante para esclarecer algumas coisas para vocês. Então, existe um tipo de perda auditiva que se chama otospongiose ou otosclerose. O que é isso? Então, a gente na orelha, no ouvido, tem 3 ossículos. Não sei se todo mundo já ouviu falar como é que a audição funciona, mas grosseiramente é o seguinte: o som é captado pelo pavilhão auricular, entra no buraquinho da orelha, no conduto auditivo, e por vibração ele vai pelo tímpano e os 3 ossículos até chegar à porta da cóclea, que é onde ele muda, de vibração sonora, de onda sonora, e ele se transforma em estímulo elétrico para daí ir pelo nervo auditivo até o córtex cerebral, temporal, que é a parte auditiva do cérebro, certo? Pronto. Dito isso, nesses ossículos, quais são os ossículos do ouvido? Quem lembra aí? Martelo, bigorna e estribo, certo? Pronto. O estribo, ele parece um estribo mesmo de cavalo, O nome é esse, literalmente. Então, ele tem uma base e ele tem a partezinha, que é assim. Então, o estribo é isso, Quando a gente bota o pé que vai andar de cavalo, então o estribo é esse aqui. Então, a base e a janela e as cruras, não é isso mesmo? Pronto. Esse tipo de perda auditiva é o quê? Essa base aqui, ela vai espessando tanto, engrossando tanto, que essa vibração, que é o que eu falei que estava acontecendo, O som vem por vibração, tímpano vibra, martelo vibra, passa para a bigorna que vibra, passa para o estribo que vibra, e essa parte aqui é incomum, é a entrada da cóclea. Então, o que acontece? A vibração passa o som, certo? A vibração sonora. Só que, na otospongiose, essa base aqui, ela começa a espessar, Então, começa a engrossar. E aí fica pesada, e essa vibração vai acontecendo cada vez menos. Então, a condução sonora diminui muito e a gente tem uma perda auditiva progressiva. Então, por isso, a otospongiose é a chamada perda auditiva condutiva, certo? Então, pronto. Mas essa perda auditiva, essa otospongiose, ela tem um tratamento cirúrgico. Então, o paciente pode, claro que a gente vai analisar, ver cada orelha, ver o tipo de perda, se é só otospongiose, se tem alguma coisa associada, uma série de avaliações que é o médico otorrinolaringologista que tem que fazer, no pré-operatório, e operar esse paciente, que eu vou explicar daqui a pouquinho como é essa cirurgia, tá? Aqueles pacientes que não querem operar, existe a possibilidade de usar um aparelho auditivo aí, e restaurar essa audição, de alguma forma, Então, mas claro que a minha opinião é que quando você faz a cirurgia, a cura cirúrgica é mais simples no sentido de não ter que usar a prótese, tirar a prótese, botar a prótese para dormir, para acordar. Então a prótese tem as indicações dela, Tem outros tipos de perda auditiva, onde você não pode sofrer a cirurgia, se beneficiar do tratamento cirúrgico, então você colocaria a prótese. Mas já que a otospongiose é cura cirúrgica, quer dizer, é uma patologia com tratamento cirúrgico, com essa possibilidade, então claro que essa opção, a meu ver, é melhor, certo? Então essa cirurgia é uma cirurgia linda, maravilhosa, muito delicada, claro, e consiste em quê? Ora, se eu acabei de dizer que essa base aqui, que ela espessa, que ela engrossa e vibra menos, o que é que a gente faz? Esse ossículo aqui, nós tiramos essas cruras, fazemos um orifício aqui nessa base, certo? E colocamos uma prótese que parece uma bengalinha. Eu particularmente prefiro a prótese de téflon ou de titânio, porque não rejeita, a orelha não rejeita. E você bota no outro ossículo que ficou, na bigorna, e encaixa essa prótese onde? Nesse buraquinho que você fez. Então tem que medir a prótese, tem as coisas técnicas que eu não vou entrar nessa questão aqui, tá? Mas com isso você faz o quê? Você restabelece a comunicação, porque volta a vibrar nesse orifício que você fez e a prótese vibra e passa, restabelece, como eu já disse, restaura essa comunicação
e a orelha, a cóclea volta a funcionar por estar recebendo essa vibração de volta, tá? Existe uma outra patologia que às vezes está conectada, mas não necessariamente, que é a otospongiose ou otosclerose coclear, que essa não é cirúrgica, é a outra parte, que dá outro tipo de perda, certo? Essa não seria cirúrgica e aí sim só aparelho. Mas essa que eu estou me referindo aqui, de janela, como a gente chama, o tratamento é cirúrgico e você tem a chance de dar ao seu paciente de volta a audição, certo? Então o paciente já sai ouvindo da mesa cirúrgica, ok, pessoal? Então a otospongiose tem esse tratamento cirúrgico que se chama estapedotomia ou estapedectomia, que é isso aqui que eu falei, certo? Claro que a explicação cirúrgica está incompleta, né, da técnica cirúrgica, mas eu acho que não vale a pena eu fazer esses detalhes. Para vocês é importante saber que existe essa nosologia, existe essa alteração da audição e que existe sim uma cura cirúrgica, tá? Quando o paciente tem esse interesse e quando o médico está apto para fazer. Então, o médico otorrinolaringologista é a pessoa, né, a especialidade que pode fazer essa cirurgia no paciente, tá? E para você fazer esse diagnóstico, uma audiometria nem sempre é suficiente, mas a audiometria pode ser o mais importante porque você vê o nível de perda, o tipo de perda, tudo isso, tá? Às vezes o paciente percebe que a audição está diminuindo devagar. Às vezes ele apresenta um zumbido, certo? São as duas queixas principais nessa patologia, a otospongiose, de janela, né? E ele procurando o médico otorrinolaringologista, a gente vai fazer esse diagnóstico e vai fazer essa indicação ou não cirúrgica, tá? E discutir com o seu paciente que o paciente vai fazer a opção depois que o médico explicar para ele as duas opções, ou seja, cirurgia, assim, assim, assado, sim ou não, e ou não usar aparelho, tá? E vai mostrar as vantagens, como eu coloquei aqui, se tem um exemplo, né? Um resumo, na verdade, da cirurgia ou aparelho auditivo, certo? Então, repetindo para finalizar, eu acho que se uma patologia é cirúrgica, por que não dar essa chance ao paciente de ter essa cirurgia para ter essa melhoria? Ok, pessoal? Então, otospongiose versus estapedotomia. Tchau, até a próxima.